Olá, meus irmãos, meus amigos, queridos, graça e paz do Senhor alcance todos vocês. Desejo que vocês estejam bem e que tenham um bom momento. Eu não sei a hora ou o momento que vocês irão ouvir ou assistir esse vídeo para a edificação da sua vida. Pois bem, nós vamos mais uma vez aprender ou pesquisar um pouco sobre a palavra de Deus. E desta feita nós estamos com um pensamento, com uma ideologia de falarmos algumas coisas que temos a tendência de falar, ou normalmente nós falamos o que de fato a Bíblia não diz. E infelizmente isso é uma verdade, segundo os mais entendidos dizem, que tudo o que falamos, 88% é justamente aquilo que nós ouvimos e não pesquisamos. Por isso temos uma grande tendência de errarmos com facilidade. Por quê? Porque falamos o que as pessoas simplesmente falam e nós não temos a curiosidade de examinar as Escrituras, como disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo 29, examine as Escrituras. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo de número 6, do livro que corresponde ao seu nome, ele disse, errai, ou conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor. Capítulo 6, versículo 4, ele disse que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, uma das formas de conhecermos é literalmente examinando as Escrituras. O profeta Isaías, no capítulo de número 5, versículo de número 13, ele disse, por falta do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus, o povo de Israel seria cativo, ou seria levado ao cativeiro. Por isso, uma grande urgência e uma petição do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, Paulo disse, examinai tudo e retenha o bem. Então, nosso dever, irmãos, não é só ouvir, o nosso dever é examinar as Escrituras. Por não examinar as Escrituras, falamos o que as pessoas falam. E muitas das vezes elas não têm convicção no falar. E nós aderimos à síndrome do papagaio. Falamos simplesmente porque elas estão falando. Mas nem tudo que elas estão falando é coerente ao que diz a palavra de Deus. Tomemos cuidado com isso, ok? Sejamos como a igreja de Bereia. Paulo chegou em Bereia, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando foi para uma das sinagogas e estava ensinando, os irmãos bereianos disseram, calma aí, apóstolo, vamos conferir pelas Escrituras. Então eles começaram a conferir pelas Escrituras, tá bom? Então, eu quero pensar com vocês justamente sobre isso, tomando cuidado para não falar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não fala. Temos uma tendência, repito, de falar, muitas das vezes, o que a Bíblia não fala. E nesse primeiro passo, eu quero pensar com vocês em Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo 23, desculpa. Mateus 23, versículo de número 12. Mateus 23, versículo de número 12. Olha o que o Senhor Jesus disse assim. Versículo 12. E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Qual é a minha reflexão neste momento? Nós ouvimos, falamos e repetimos no falar que os humilhados serão exaltados. E nós falamos muitas das vezes, meus irmãos, que os humilhados serão exaltados. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O Senhor Jesus não nos ensinou dessa forma. O Senhor Jesus nos ensinou que não é o que será humilhado, é o que a si mesmo se humilha. O Senhor Jesus não disse que é aquele que está sendo humilhado que será exaltado, mas aqueles que se humilham. A Bíblia nos ensina esse princípio, essa verdade, queridos. O apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 10, versículo de número 8,
versículo 9 e 10. Tiago disse assim, Tiago, capítulo 4, versículo de número 10. Humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Observe isso. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Ainda refletindo nas referências, tá bom? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, muito conhecido entre nós. O Senhor disse para Salomão, quando mesmo estava inaugurando o templo, olha o que o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então ouça isso, por favor. Não é o que está sendo humilhado, é o que se humilha. A expressão se humilhar aqui, a conotação é de se esvaziar-se. Se esvaziar-se do eu, do egoísmo, sim, da vaidade humana e reconhecer que depende literalmente do Senhor. Isso, justamente. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor falou a parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que o Senhor atentou para a oração do publicano porque aquele se humilhou. Reconheceu que era pequeno, reconheceu que precisava de Deus, tá bom? Então não nos esqueçamos disso, irmão. Não é aquele que está sendo humilhado, é o que se humilha diante do Senhor, que reconhece a sua dependência de Deus, tá bom? E como que a pessoa se humilha? Como que a pessoa reconhece que tem que se humilhar? Aprendendo com Jesus. Mateus capítulo de número 11, versículo 28 e 29, o Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não se esqueça do que eu vou lhe dizer. O sábio Salomão, no capítulo de número 12, versículo de número 18, ele disse que a honra procede à humildade. Porém, em Provérbios 16 e 18, o sábio Salomão disse que um coração envaidecido o levará à queda. Escute essa grande verdade, queridos, e pratique ela em nome de Jesus. Todas as vezes que Deus vê alguém com o coração ensoberbecido, ele vê a personificação do diabo. A Bíblia diz em Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14 que Satanás se exaltou no seu coração, por isso que Deus o derrubou. Todas as vezes que alguém se quer ser melhor do que os outros, Deus vê a personificação do diabo. Mas todas as vezes que Deus olha para os nossos corações e vê um coração humilde, Ele olha e vê a vida de Cristo em nós. Paulo disse em Filipenses capítulo de número 5 que Cristo esvaziou-se, sendo semelhante, tomando a semelhança de homem e sendo obediente como servo. Quando Deus olha para a gente e vê o nosso coração ensoberbecido, Ele vê a figura de Satanás. E quando Deus olha para a gente e vê um coração humilde, Ele vê a figura de Cristo. Que coração Deus está enxergando em nós? Qual personalidade Deus está enxergando em nós? Pense nisso, pratique essa verdade e o Senhor te abençoará, tá bom? Outra coisa, queridos, compartilhe esse vídeo se é bênção de Deus para a sua vida, divulgue nos grupos do WhatsApp, do Facebook, se você quiser, deixa o seu like no canal para crescer e dar essa moral aí no canal, que estamos divulgando a palavra de Deus, tá bom? E se inscreva no canal, compartilhe com seus familiares, é uma alegria estarmos com vocês, sempre aqui divulgando verdade de Deus, tá bom? Deus abençoe, lembre-se, aquele que se humilha, não é aquele que está sendo humilhado, que será exaltado. Deus em Cristo vos abençoe, forte abraço, Israel Agenor, aprendendo com a palavra de Deus. Até a próxima, querendo o Senhor. Abraço, Cristo em vós, esperança nossa. Deus abençoe poderosamente.